Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como aqueles que estão pensando em fazer uma alteração de rota dentro da advocacia, buscando uma nova área de atuação. As informações também são direcionadas para vocês, tá ok? E ainda, a gente também produz esse tipo de conteúdo para o produtor rural, aquele produtor que quer entender um pouco mais sobre as questões legais, administrativas, de atualização legislativa que envolvem aí a sua atividade, tá ok? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, né? Se inscreva no canal, tudo isso ajuda muito aí no desenvolvimento para que a gente possa preparar novos conteúdos aqui para o canal, ok? E hoje nós vamos falar do porquê o agronegócio é um setor tão dependente de recursos, né? Porque para quem acompanha aqui, tanto nas redes sociais, como também os vídeos do canal do YouTube, a gente fala muito sobre crédito rural público, crédito rural privado, né? Então é um setor que é muito preocupado com a concessão de crédito e com a busca de crédito. Então muitos que não conhecem o segmento podem estranhar um pouco essa informação. Ora, se a gente está falando de um setor que tem tanto retorno financeiro, digamos assim, né, que movimenta 1/3 do PIB nacional e etc., por que a tamanha dependência de crédito? Tá? Então nós vamos explicar tudo isso, porque essa alta demanda por crédito por parte do agronegócio vai explicar por que também o produtor rural é tão sujeito aí aos problemas de endividamento rural, né? E porque existem os mecanismos para que ele possa buscar um fôlego financeiro. E aí nós podemos falar de medidas que podem ser tomadas tanto no âmbito do crédito rural público, tem previsão legal, como de medidas de instrumentos financeiros que o crédito rural privado concede, tá? Então, por que o segmento é tão dependente assim de crédito, tá? O agronegócio, a atividade rural, cada ciclo produtivo demanda um alto investimento de plantio na cultura que vai ser executada naquela determinada localidade, naquela fazenda, é um investimento muito alto por ciclo produtivo, tá? Então, a depender do imóvel rural, nós estamos falando aí de investimento, talvez, para o desenvolvimento de uma lavoura de milho e de soja, que pode passar da casa do 1 milhão, e às vezes até um pouco mais, a depender do tamanho do imóvel, tá? Pensando em pequenos produtores, os investimentos não costumam ser menores do que 200 mil, tá? Então, nós estamos falando aí de um investimento a cada ciclo muito elevado, tá? Então, o produtor rural, mesmo os pequenos, trabalham com valores altos para empregar na sua atividade. Quando o retorno financeiro é positivo, também há um resultado expressivo do ponto de vista de lucro, tá? Então, nós estamos falando de um setor que, a cada ciclo produtivo, demanda um alto investimento. Então, nós temos um primeiro fator, alto investimento dentro da produção. Segundo fator, normalmente o produtor rural ele tem patrimônio, mas esse patrimônio está imobilizado, grande parte dos produtores, tá? Tirando os produtores mais estabilizados, os grandes produtores, né? Aqueles que já tratam a sua atividade como empresa, né? Os demais produtores não costumam ter dinheiro em caixa, trabalham mais com o capital imobilizado, que seriam os imóveis rurais, né? Então eles não têm o dinheiro para empregar de recursos próprios na atividade rural. Então esse é um segundo fator. Normalmente o patrimônio do produtor rural está imobilizado, então ele depende do empréstimo, ele depende do custeio para poder empregar na sua atividade agrícola, tá? Então esses são os dois principais fatores aí que interferem na necessidade de crédito por parte do produtor rural. E aí entra um terceiro e último fator,
que é a necessidade constante de aumento de produção na mesma área plantada, tá? E como você aumenta a produtividade de um imóvel na mesma área plantada? Você tem que aumentar o investimento, aumentando também a tecnologia no desenvolvimento daquela cultura. Então, se você vai empregar mais tecnologia, você vai ter que empregar mais capital para poder ter um aumento de produção na mesma área plantada, certo? Então, nós estamos falando aí de uma necessidade constante de aumento de produção, a inexistência normalmente de recursos próprios por parte do produtor, o capital dele está imobilizado, né? Então, essas circunstâncias acabam gerando a necessidade do crédito. E, além de tudo, o investimento que é muito alto em cada ciclo, tá? Então, isso gera a necessidade do produtor, a cada ciclo, buscar recursos do crédito rural público ou no crédito rural privado, certo? Como o setor, então, é muito dependente de crédito, ele vai ter que buscar um custeio agrícola, e se ele não tiver acesso ao crédito rural público, ele vai ter que procurar esse crédito no setor privado, tá? Aí entram os instrumentos que vão instrumentalizar essas operações, que são as cédulas de produto rural, as cédulas imobiliárias rurais, tá? São alguns instrumentos que vão trazer o crédito rural privado, o investimento privado na atividade rural, tá? Como o setor, então, é extremamente dependente de crédito, acontece às vezes os problemas nos ciclos produtivos. Quais são os problemas? Às vezes pode acontecer quebra de safra, queda do preço das commodities. Então você está falando de um produtor que necessariamente trabalha com o recurso de terceiro, ou do banco, ou de um crédito rural público ou crédito rural privado, tá? Se ele não tem o retorno financeiro esperado, qual o problema imediato dele? Ele vai ter dificuldade para pagar o empréstimo que ele realizou para empregar na atividade rural. Então, ou se ele tem uma quebra da safra, ou se ele tem uma queda do preço das commodities, isso vai influenciar negativamente, vai impedir que ele pague com essa obrigação financeira que ele tem. É neste momento, é nesse tipo de situação que começa o problema do endividamento rural do produtor, tá? E que se ele não toma as medidas que estão previstas em lei, por exemplo, com pedido de alongamento da dívida rural, ou uma reestruturação financeira junto a uma instituição privada de crédito, o que vai acontecer? O produtor invariavelmente vai sofrer processos judiciais e aí a dificuldade dele vai aumentar ainda mais, porque ele não consegue mais pegar o crédito rural público e isso vai impedir que ele desenvolva a sua atividade rural. Então nós estamos aí demonstrando, mapeando a situação de como que acontece o endividamento do produtor rural, tá certo? Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha nas suas redes sociais, compartilha nos grupos de WhatsApp, Telegram, isso vai ajudar muito a gente a desenvolver mais conteúdos, tá ok? Então é isso, pessoal, um abraço e até a próxima.